que poemas são preces, e preces em poemas nos faz viajar pelo tempo, pelo espaço e pela vida. Rita Maidana. Catador de lindezas. Mergulhem nesses versos. Eu venho de lá onde o bem é maior, onde a maldade seca, não brota. De onde é sol, mesmo em dia de chuva. Eu venho de lá. De um lugar que tem cheiro de mato, água de rio e passarinhos sempre a cantar. Eu venho de lá. De um lugar onde o pão se divide, a dor se compartilha e o amor se multiplica. Eu venho de lá. De onde parte fica, de onde quem parte fica sempre na lembrança. Eu venho de lá, onde criança é anjo, jovem e esperança, e os mais velhos são confiança e segurança. Nesse lugar, irmão é laço, amigo é abraço, e mãe é lar. Eu venho de um lugar onde é luz de noite e de dia. Tudo se ilumina, sol, lua e mar. Eu venho de lá e nunca estou sozinho. Tenho paz, fé e carinho. Tem sempre alguém para me escutar. Sou catador de lindezas, sou catador. Vivo do encantamento. O bem é o meu alimento. Procuro por bonitezas. E a mãe natureza, vivo do que tem clareza. Busco em mim a beleza. Não me esqueço de onde venho. E sempre vou querer voltar. Sou como um passarinho que procura os gravetos para aquecer e sustentar o ninho. Sai voando por aí, mas nunca se perde pelo caminho, porque sabe sempre para onde voltar. Talvez a vida tenha feito você acreditar que esse lugar não existe, que sonhar é impossível, que amar é proibido, ou que o mundo está perdido. Mas eu te digo, meu amigo, tem nada disso. Esse lugar é pertinho, facinho de encontrar. Esse lugar é dentro da gente. É essência, é pulsar. Basta procurar. E consigamos procurar esse lugar dentro de nós. Que assim seja. Na realidade, o verso da Rita é um pouco maior que esse. E esse, eles transformaram em música. É uma música maravilhosa que vale a pena colocarmos num final. Eu cheguei a passar para o Vanderlei, mas eu tenho uma tecnologia de ponta, de lápis. Como você não falou nada, eu devo ter passado errado. Ai, tá vendo? Mandei até pelo e-mail errado. Desculpa, pessoal, mas vale a pena vocês procurarem a letra, a música no YouTube, ela é acalentadora. Verônica, você veio de lá, mas vem para cá.
Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pela presença. Hoje nós vamos fazer uma... eu sempre digo que tem uma frase que diz renovar ou morrer. Então vamos renovar, né? Então nós vamos fazer uma palestra em 3 hoje. Tá? Então como é que vai acontecer? O Mauro vai apresentar quem é o Dr. Inácio. Tá? O Bruno já deu uma pincelada semana passada, para quem lembre. Depois a Verônica vai traçar, sabe, algo assim, com uma simplicidade, porque ela é uma catadora de lindezas, essa menina aqui. Então ela vai falar do egoísmo de uma forma muito linda. Eu acho que vocês vão gostar. E depois eu vou encerrar só com mais um detalhe sobre o que nós buscamos para preencher o nosso vazio interior. Bom? Então, eu vou ficar de pé, peraí. Boa noite. Só vou apresentar os personagens da nossa história. Dr. Inácio, chama Inácio Ferreira de Oliveira, parente distante do Ricardo. Oi? Aqui também fica abaixo? Então, ele nasceu em Uberaba, dia 15 de abril de 1904. Se formou em médico psiquiatra espírita. Está casado com a Maria Aparecida, não teve filhos. Se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele observou os diferentes fatos neuropsíquicos relacionados com os enfermos internados, lá no Sanatório Espírita de Uberaba. Não falou, quem fundou essa casa foi a Maria Modesto Cravo, em 1934, eu acho. Confirmar. 31 de dezembro, em pleno Réveillon. Né? Ela fundou essa casa. E o Dr. Inácio trabalhou com ela por 50 anos, mais ou menos, mais de 50 anos nessa casa. Ele observou que eles tinham uma terapia, né, nessa casa espírita para a cura de distúrbios mentais e obsessivos. Então ele viu essa relação entre uma obsessão e a ação dos desencarnados do lado dos encarnados, né? E esse hospital foi o primeiro que dava consulta, recebia o pessoal tudo de grátis. Tratava de muita gente. E eles ficaram lá. Ele foi ajudado pela Maria Modesto, que era médium também, um enfermeiro, tudo aqui na vida encarnada. Depois esse grupo se encontrou no Hospital Esperança. Foi criado pelo Barçanufo, né? E aqui na Terra, em Uberaba, os dois eram, a Maria Modesto era fundadora e o Inácio era diretor, e ele cuidava. Dizem aqui que ele era um cara muito bem-humorado. Inclusive, nesse texto, a Irmance conta umas historinhas e ele sempre soltava umas piadinhas fora de hora, pelo que eu vi no texto. Inspirei nele, né? Então, mas ele era um cara muito bom e tinha muito para ensinar. E ele já entrou para a história espírita por fazer essa relação. O problema psíquico, com obsessão, com ação dos espíritos. Hoje em dia muita gente fala, quando tem alguém com problema, a mãe sempre fala, isso deve ser algum encosto. Sempre acha que é isso aqui. E no caso aqui, o Dr. Inácio, ele viu que pode ser sim. Agora, o que mais preocupa o Dr. Inácio é o médium aqui na Terra
que vai participar da terapia espírita. Será que ele está preparado? Todos os médiuns estão? Ele até fala no começo que o imaginário do espírita sobre a vida após a morte é bastante rico sim, mas ele não sabe tudo que acontece lá. E muita gente acha que, na hora que você vai para o mundo espiritual, tudo se resolve lá, no Hospital Esperança. Não é bem assim. As sessões espíritas aqui são muito importantes. Agora, o mais importante é o médium. Que às vezes o médium é um cara dedicado tudo, mas ele tem uma luz exterior. Mas tem muitos que não tratam do seu interior. Ele não se prepara realmente. Porque isso aí já é dedução minha, hein? Quando você vai se tratar, ou tratar alguém, o espírito que vem, ele tem o problema. E se o médium tiver mais ou menos o mesmo problema do espírito que vem, fica mais difícil, né? Se vem um espírito que, sei lá, tinha problema de alcoolismo, e o médium também toma umas, fica muito difícil e perigoso para o médium. Ele pode começar a gostar do obsessor, e o obsessor gostar dele, porque eles se completam, gostam das mesmas coisas, fica uma coisa boa para todo mundo, mas isso não é certo. Então a maioria dos médiuns deveria, e muitos devem fazer, tentar purificar o corpo, né? Até estava comentando com o Ricardo, ela usa muito aqui um tema encostadinha. Tem uma parte das histórias lá do hospital com um espírito que encarnar, fala que uma encostadinha já seria muito bom para ele. Uma encostadinha no médium. Eles são parecidos, então dava mais um conforto. E às vezes funcionava a cura. Agora, um médium que cuida mais da sua purificação, também não é virar um santo assim, né? É cuidar do corpo, né? Não ter grandes vícios, qualquer vício que ele fala aqui. Cigarro, álcool, sexo, tudo, porque se ele tiver assim, ele vai se sintonizar com muitos espíritos que passaram pelo mesmo problema. Talvez ele nem ajude muito. Então ele fala muito disso, da evolução do médium dentro do seu interior. Não só do exterior, aquela imagem de médium, né? Você tem que estar preparado para cuidar de um doente, não é? Ficando doente que nem o doente, que você vai tratar dele direito. Ele tem que se cuidar, né? Mas isso aí foi o grande trabalho dele, fazer esse relacionamento, e ele comenta isso que acontece com os médiuns, né? Agora, continuando pela vida dele, ele escreveu vários livros, né? Encarnado ainda. Ele morreu em 1988. Então, muitos dessa sala foram contemporâneos dele, né? Eu falei para o Ricardo também, que ele é o espírito famoso. Começou a escrever rápido, né? Que ele morreu há muito pouco tempo, né? A gente está acostumado a ver Kardec, mesmo a irmã, que ajudou Kardec a fazer o Livro dos Espíritos, o Evangelho, acho que também. E ele é de 88. Ele morreu e, desencarnado, ele publicou mais livros, ele digitou mais livros. Quando ele era vivo, ele publicou Psiquiatria à Luz do Espiritismo, Novos Rumos da Medicina, 2 volumes, e Psiquiatria em Fase da Reencarnação. Foram os livros mais conhecidos dele. E desencarnado, ele citou várias obras, várias mesmo, com um médium que fazia psicografia, que se chama Carlos Antônio Bacelli, de Uberaba também. E nos livros da editora de Foucault, que é o que a gente usa, tem várias participações. O Mereça Ser Feliz, que nós usamos aqui. Vírus da Esperança, não usamos, né? São da irmãs também. Porque ela que edita, mas ele estava junto com ela para ajudar ela a ditar a coisa certa, né? E a Maria Modesta, né? O que ela tem? Ela nasceu em 16 de abril de 1889 e morreu em 1966. Achei que ela tivesse morrido de gripe espanhola, mas quem morreu de gripe espanhola foi o Eurípides Barçanufo. Morreu com pouco tempo de idade, né? Nasceu em 1800
88, eu acho, morreu em 18. Felipe Espanhola é dessa época, né? Barçanufo, que no fim é o diretor do Hospital Esperança, em cima. Agora, de tudo isso que ele falou, uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção, a Verônica, eu acho que vai conseguir explicar um pouco melhor, né? Ele fala que se o médium, se ele quiser mudar, ele muda. A pessoa só muda se ele quiser. Falando dessa parte dos vícios, dessa iluminação interna do médium, né? Se não tiver vontade de mudar, a gente não consegue mudar. É verdade. Muitas pessoas a gente conhece, parou de fazer uma coisa de repente, uma coisa que ela gostava e que lhe dava prazer. Aí lá na Veneta ele acorda um dia, não faço mais. Ele teve vontade. E a gente tem que ter vontade, porque no fundo, a raiz de todos os vícios é o egoísmo. Com vocês, Verônica Colasso. Boa noite a todos, que estejam bem. E não tem a ver com o conteúdo de agora, mas é que depois de ser tão acariciada pelas essas palavras aqui, não tem como eu não me emocionar. E segundo, não tem como perceber quanto que vocês pudessem sentir o que eu estou sentindo agora, para que isso consiga chegar até você. A beleza da vida elas já estão aqui para que eu as aprecie, e eu só tenho que olhar para elas. O presente que a vida me deu foi cada dia ter essa capacidade de olhar para as coisas belas que me acontecem. E Ricardo e todos vocês fazem parte dessas belezas que eu tenho o prazer de conseguir recolher conforme os dias passam. De deixar isso. Espero conseguir envolvê-los com o conteúdo, mas a minha parte corresponde ao egoísmo. Deixa falado que o vício está vinculado ao egoísmo. O egoísmo, o ego, por exemplo, na psicologia, ele está vinculado à personalidade. As coisas que constroem o ego, as coisas pelas quais a gente se reconhece. O ego é a forma como a gente se reconhece, é a personalidade. E, por exemplo, eu sou amante de futebol. Eu gosto muito de cerveja. Eu gosto muito de ver Faustão aos domingos. O ego, ele vai ser composto pela a forma como a gente se define e como as pessoas identificam a gente. O egoísmo é tudo que a gente enquadra dentro do ego e obrigatoriamente toda a trajetória das outras pessoas, de tudo que acontece é voltada para nós. É o egoísmo, é a gente, a nossa personalidade como o centro de tudo. Tudo que acontece é chamado para nós. Tudo tem que ter a ver com a gente, tudo tem que ver a gente. Os vícios envolvem as nossas questões que a gente não resolve. E isso traz outras questões, as quais se tornam dependentes da gente. Então, quando a gente fala que o vício é o egoísmo, a gente está falando da nossa dependência de que aquilo seja uma questão onde a gente está no centro. Nós estamos no centro da questão, e isso envolve tudo que é possível. Família, amigos, questões mentais, questões mal resolvidas, emoções mal resolvidas. O vício, ele vai pegar tudo isso, prender o indivíduo dentro dele mesmo. E tudo faz questão de ser sobre ele. A superfície. O vício está lá para cobertar, para esconder que o indivíduo não é capaz de se aprofundar. O ego, tudo é superfície.
A gente precisa dele, não dá para se livrar dele, não dá para sumir com o ego. Muitas pessoas, até mesmo que eu já vi que falam sobre isso, a morte do ego. Depende. A psicologia, a gente não recomenda matar o ego, não. Cuida dele, não mata, não. Cuida, porque ele é a sua representação, não é tudo que você é. Mas viver em torno dele é um caminho perigoso, que te priva da saúde do espírito, da saúde da mente, que te faz condicionar ao raso, superficial, ou tapar o sol com a peneira, tapar os problemas com soluções práticas e imediatas e confortáveis, e o ego sempre vai ser gostoso. Teve um videozinho que eu vi que o ego, ele só quer emoções gostosas, confortáveis, alegres e felizes. O ego não sabe lidar com a tristeza, nem com a frustração, nem com a raiva. Mas ele pertence a elas também. Emoções primitivas pertencem ao ego. Só que o ego não sabe lidar com elas. O lidar com as emoções é a maturidade do espírito. O espírito precisa ser maduro, que as emoções sejam maduras, e aí sim o indivíduo se projete de uma forma saudável. É um tema muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre isso. Muito legal. Tchau. Quem quer contribuir? Oi? Sim. Consigo ajudar? Se eu não conseguir, a gente vai conversar. Mas o egoísmo, por exemplo, no cotidiano, ele vai chamar a atenção de tudo que acontece ao nosso redor, nós mesmos. É uma forma, entre aspas, carente de demonstrar uma necessidade. O egoísmo, necessidade de mobilizar tudo ao seu redor para que algo te atenda. Precisa que algo seja atendido dentro de você. Você sabe o que é? Não necessariamente. Mas você mobiliza ao seu redor e algo atenda um desconforto do ego. Aquela estrutura mais primitiva e mais superficial. Ela precisa de uma atenção e que você, inconscientemente ou não, vai mobilizar para que isso não aconteça. Para você se sentir bem, aquilo vai ter que acontecer. Por exemplo, egoísmo. Eu vejo assim, o egoísmo, por exemplo, sobre a expectativa. Quando você quer que uma coisa aconteça exatamente do seu jeito, da sua forma, não, aquilo tem que acontecer assim, senão para mim não basta. O egoísmo, ele se envolve nessa forma, todas tantas. Mas acontecer do meu jeito, é sempre da mesma forma. Você não pode sair daquilo, eu não posso me frustrar, entendeu? Não, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estar confortável. O egoísmo, ele prende você, tá tudo bem sempre, tem que ser a minha vontade, do meu jeito, da forma que eu quiser. Não assim tão a grosso modo, mas sutilmente, inclusive. O egoísmo vai jogar
as suas próprias vontades para todo mundo que lide com ela, entendeu? As situações que tem que sempre me favorecer, tudo tem que estar sempre a meu favor. Veja assim, o que você acha? Mas eu gosto. Sim, bem próprio. E o bem e o bom, eles nem não necessariamente vão andar juntos, né? O que é bom pro ser nem sempre vai ser gostoso. O que vai te fazer bem é o tal do remédio amargo. Nem sempre ele vai ser legal, ele vai ser confortável, vai ser atrativo ali para, principalmente para a sociedade imediatista que a gente vive. Sempre isso vai ser interessante. O ego, ele quer tudo para agora, do jeito dele, e pessoas que lutem com isso. E não é bem assim. Mas esse imediatismo social, inclusive, não tem a ver com questões. Mostra o ego. É tudo para agora, do meu jeito. Pode ser de outra forma, senão não basta, não me satisfaz, não me atende. Só para dar um exemplo, a gente pensa num final de semana, né? E uma família, pai, mãe, filhos vão viajar. Supondo que o pai seja muito egoísta, então eles só vão nos lugares que o pai gosta, comer as coisas que o pai gosta, visitar as atrações que o pai gosta. O pai vai ficar feliz da vida, né? E ele vai publicar nas redes sociais todas as coisas que ele gosta. E mais pessoas que gostam daquilo vão dar mais valor. Então, tudo gira em torno do ego, do egoísta, né? As pessoas que compartilham, elas dificilmente vão estar satisfeitas também, né? Porque só existe a atenção pro ego do egoísta, né? Exercitando o egoísmo. E tem pessoas com opiniões diferentes. Acho que apoio fazendo o que eu quero. Sinta mais alguma coisa? Não. Comigo, gosto de conversar. Vamos ter papo? Não. Tão ruim assim? Se eu puder deixar uma mensagem, a gente consiga olhar as nossas emoções a partir da superfície, sim, porque é o que mais está acessível, mas que a gente não deixe de lado a profundidade e as raízes de onde tudo acontece, além do ego, vontades do espírito, necessidades que ele tem, além daquilo que parece. Quando sim, além do que parece, eu tenho liberdade, Ricardo. E eu dei uma espiada num capítulo provavelmente uma sem martírio. Desculpa se eu tô dando spoiler da palestra de alguém. É que eu gostei muitíssimo um tópico que tem que fala sobre viver de aparência. E isso exemplifica muito. Eu falei, caramba, olha que legal. Eles se ligam, isso é maravilhoso. O ego, ele vai te dar uma cara, vai te dar uma aparência, uma montagem, mas não é aquilo que você verdadeiramente é. E
mais cedo a gente conseguir ver tem algo além de tudo que acontece e sustentar uma aparência não é natural, é natural ser de verdade, natural ser imperfeito, é natural gostar de aprender, natural falhar, natural não ser uma caixinha pronta, coisas já previsíveis, isso é natural. E esse texto eu gostei muito porque a gente tem uma imagem que a gente tem que ser perfeito. Seja um termo lá que é a santidade. Tendência àquela a santidade. E por quê? Por que a gente não pode... A gente entrou na questão da confiança, né? A gente não confia tanto nas pessoas a ponto de mostrar onde a gente é falho. Mas se um dia a gente conseguir chegar de falar assim, olha, isso aqui é o meu ponto vulnerável. O que a gente pode fazer para cuidar disso sem que você me fira? Me ataque aqui, me ajude. Tá. E sim, a gente vai começar a falar a linguagem do espírito. E a gente vai sair da linguagem do ego, que exige que as coisas sejam feitas, começar a falar a linguagem do espírito. Sabe que não vai ser perfeito, mas que tudo conseguir caminhar para o amor já vai estar ganhando. Tendo muito. As coisas podem ser melhores. É isso que eu queria colocar. Obrigado, Verônica. Eu vou começar essa parte do encerramento com vamos pegar aquilo que o Glauco falou. Bom? Então, aquela família, o pai, né? Só o que ele gosta, só o que ele aprecia, tal. Então ele tem uma satisfação imediata, né? Uma satisfação. Agora, se eu disser para vocês, se esse pai ele tiver um vazio existencial muito grande, se ele tiver um sofrimento emocional muito grande, todos nós temos. Então, o ego, ele gosta de nos deixar, como ela falou, na superfície. Agora, olhar para dentro, o ego não olha. Okay? Então, a nossa busca é para a plenitude, entendimento, plenitude, o amor. E a gente tem que entender que eu não sou o ego. Se eu sou uma pessoa controladora, uma questão que o ego, eu estou alimentando o ego com esse controle. Entendeu como é que funciona? Deixa eu tirar meu óculos aqui, senão não enxergo sequência. Então, as pessoas, de uma maneira geral, mesmo aquelas que colocam essa máscara, a superfície, né? As pessoas têm uma dor emocional muito grande. Então, é uma sensação que falta alguma coisa. Eu vou lá viajar com a minha família, todo mundo faz o que eu quero, mas falta alguma coisa. Quem não sente? Levanta a mão porque eu quero conhecer, eu quero conversar. Quem não sente isso? Porque o único ser
que alcançou a plenitude que nós conhecemos é Jesus. Ninguém aqui nesse planeta tem essa emoção do amor incondicional. Não tem. Mas nós estamos aqui para esse caminho, para alcançar essa plenitude. Então, quando a pessoa está consciente, né, a pessoa tem uma sensação inquietante, né, de que não é respeitada ou boa o bastante. Falando, né, do aspecto da dor emocional, do sofrimento emocional, né, essa sensação, essa sensação de que falta alguma coisa e ninguém sabe o que é. Na forma inconsciente, o que acontece? Essa sensação se manifesta indiretamente, como um anseio, como uma necessidade ou uma carência muito intensa. Então, em ambos os casos, as pessoas podem acabar buscando compulsivamente, inconscientemente, uma forma de gratificar o ego. Entendeu? Então, para preencher esse buraco que todos nós temos, por falta de enxergar definitivamente o nosso interior. Quem é você? Quem somos nós? Então, assim, essas pessoas empenham-se em possuir propriedades, dinheiro, sucesso, poder, reconhecimento ou um relacionamento especial para se sentirem melhor e mais completos. Porém, mesmo quando conseguem todas essas coisas, percebe que o buraco está lá e não tem fundo. Então, as pessoas veem, portanto, que estão realmente em apuro. Por quê? Alguém arrisca? Porque não podem mais se enganar. Okay? Então, elas tentam até agir como sempre agiram, mas não vão conseguir mais. Porque a vibração vai mudando, as pessoas vão mudando, as pessoas vão entendendo. Por exemplo, uma coisa que a gente não consegue fazer é julgar. Não consegue deixar de julgar, melhor dizendo. Desculpa. A gente está sempre julgando. Qual é o exemplo que a gente tem de não julgamento? É Jesus. A gente consegue deixar de fazer os nossos julgamentos? Não consegue. Mas nem por isso você conscientemente vai ficar esperando uma nuvenzinha lá que vai tocar harpa para você. Não vai acontecer. Então, enquanto o ego dirigir a nossa vida, não conseguimos nos sentir completos, não conseguimos ter paz interior. Então, exceto por esses breves anseios e desejos satisfeitos. Por exemplo, eu vou comprar um carro. Aí você compra um carro novo,
né? Se sente pleno, né? De carro novo, né, Sueli? O carro novo, vermelho e tal, né? Dali um mês, não sei quanto tempo pode durar, né? Vai depender de cada pessoa. Dali um mês, você, né? Aquilo já não te satisfaz daquela maneira. Teu eu interior ainda continua vazio, né? E por isso a gente está aqui para aprender. Então, aí a gente tem necessidade de se identificar com coisas externas, como a Verônica falou, né? Então, aparência física, né? Propriedades, status, né? Status social, educação, aparência física, habilidades especiais, né? Relacionamentos, história pessoal e familiar, ideais políticos e crenças religiosas. Só que nada disso é você, né? Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter que abrir mão de tudo isso. Então, por que não começar agora? Por que não fazer a reforma íntima agora? Então, a nossa identidade não está em nenhuma dessas coisas. Nossa identidade está aqui dentro. Então, a gente vai começar a conhecer nosso eu interior quando a morte começar a se aproximar. Então, morte significa libertar-se, despojar-se de tudo que você não é. Aí vem a pergunta, né? Mas eu não trago de outras encarnações, né? Alguém fez essa pergunta no sábado? Alguém traz de outras encarnações as coisas boas, as coisas ruins que vão acontecer? Não, traz, né? Mas essa é a melhor versão, né? Você está se renovando. Então, o segredo da vida é morrer antes que você morra. E descobrir que não existe morte. Então, eu acho que todas essas palestras que estão sendo feitas e as que virão ainda, elas nos trazem uma luz para que a gente possa raciocinar, pensar e não caiam nessas armadilhas do ego. Não caiam nas armadilhas do ego. Porque ele quer que você o alimente. Exatamente. Rápidas. E é o que a gente quer, né? A gente quer que as coisas na nossa vida sejam resolvidas a curtíssimo prazo. E não é verdade. Então, cuidado, gente. Então, quando o ego da gente fala, olha, você tem que não ser egoísta, ele está alimentando o ego. Entendeu? Não. Se eu chego aqui e falo assim, olha, nós temos que diminuir o nosso egoísmo, é verdade. Mas quem está falando isso? Eu preciso ver se eu estou falando isso lá de dentro de mim, que eu estou acreditando nisso, porque
se eu falar por falar, eu estou alimentando o ego. Entenderam? Então, esse é o âmago da questão. Mas, pois não. Exatamente. Exatamente. Acho que então, exatamente. Então, você colocou uma questão, né, muito boa, muito interessante, muito sadia, do ponto de vista do entendimento do que o que o ego faz com a gente. Exato. Porque a gente vive muito na superfície ainda. E a proposta de Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, e continua sendo a proposta dele, é que nós comecemos a entender quem somos nós. Para isso, você tem que ir eliminando essas questões egóicas, tendo uma outra visão de você que o ego não nos deixa ver hoje. Okay? Foi todo esse processo. Muito obrigada pelo que você disse. Maravilhoso. Mas todo esse processo dói. A gente fala assim, não, o ego, se livrar do ego, cuidar do ego, a gente já arregaçar a manga, pegar e ir lá cuidar do ego. Eu tava lendo o capítulo. Eu tava lendo, é um capítulo curto, e eu ia lendo e olhando pra mim mesmo, e lendo, olhando pra mim mesmo. Eu falei, eu quero ler outra coisa, vamos mudar de assunto? Não quero mais falar sobre isso, quero falar de outra coisa. Toca tanto, alfineta tanto. Tudo isso aqui eu faço. Não tem como não esbarrar na hipocrisia. Pode a gente usar a hipocrisia por meio saudável, eu acho que é isso. É cuidar do ego, sabendo que a gente tem. Mas esse tema incomoda. E o objetivo é esse mesmo? Não é para ser uma coisa bonitinha? E o espiritismo, ele, vejo assim, ele tem que ser bonitinho, mas ele não é para ser bonitinho. Não é para ser palavras bonitas. A ação é para ser movimentar da gente. A gente fala
a gente tem que quebrar antes de reforma, a gente dá uma nova forma. Tá, isso dói. Parabéns pra gente. Porque, olha, eu lendo eu já estava muito incomodada. Imagina pegar na prática. Partezinha do ego e tratar com carinho a mágoa que a gente tem no corpo. Cuidar com muito amor. Se a gente está tentando, a gente está buscando isso, eu acho que a gente está indo bem. A gente considera que a gente está fazendo bom. Parabéns pra gente. A questão que ela falou, para terminar, a evolução dói mesmo. Exige da gente renúncia, exige da gente muitas coisas que a gente não quer mexer. Bom, muito obrigado. Feliz.